Eu tinha cerca de 12 anos e, por falta de um termo melhor, era um idiota violento. Anos de raiva e frustração culminaram em uma raiva explosiva praticamente sempre que alguém me irritava. Ateei incêndios, batia em outras crianças e machucava animais. Em praticamente qualquer outra família desestruturada, isso teria resultado em meus pais se embebedando para me aguentar, ou talvez até me dando para algum familiar cuidar. Infelizmente, para mim, meus pais são religiosos. Em vez de ser expulso de casa ou levar a surra da vida, fui arrastado para a igreja. Foi domingo à noite que tudo aconteceu. Na igreja da minha mãe, os cultos de domingo à noite eram reservados para curas pela fé e exorcismos. Quando fui levado para lá e vi o pastor se erguer acima da multidão, gritando sobre Deus a plenos pulmões, ficou evidente que eu não havia sido arrastado para uma simples cura pela fé, e sim para um exorcismo mesmo. Eu já tinha visto isso acontecer uma ou duas vezes, mas nunca tinha sido sujeito a tal coisa. Os exorcismos pentecostais sempre foram violentos ao meu ver. Homens grandes segurando o exorcizado e um pregador gritando o nome de Jesus e orando coisas sem parar. Quando o pastor Carlo começou a falar sobre a guerra espiritual e o domínio de Satanás sobre os jovens, ficou claro que eu não estava seguro naquele lugar. Passei de fininho por meus pais e fui para o fundo da igreja. Foi quando ouvi o pastor Carlo gritar: "Para onde você pensa que está indo, diabo?" Eu congelei e me virei, vendo toda a congregação olhando para mim. Lutar não fazia sentido. Eu não tinha intenção de brigar contra um bando com cerca de 100 adultos. Então, comecei a correr até a porta para sair, mas dei de cara com ela trancada. Bati contra a dura porta de madeira e pude sentir as lágrimas escorrendo dos meus olhos ao sentir aquela mão enorme me agarrar pelo braço. Primeiro, uma mão, depois duas. O irmão Otávio e o irmão Dave sempre estavam ali para ajudar o pastor e por isso me agarraram pelos braços. Enquanto eu lutava e chutava, eles me arrastaram para a frente da igreja, onde o pastor Carlo estava com uma Bíblia em uma mão e um lencinho de oração na outra. Otávio e Dave prenderam meus ombros no chão e mais 2 homens prenderam minhas pernas. Enquanto eu estava ali, deitado e incapaz de me mover, o pastor derramou um tipo de óleo na minha testa. Um pouco entrou em meus olhos e queimou como pimenta. Eu lutei e tentei me soltar. Enquanto isso, o pastor Carlo gritou para a congregação: "Esse demônio não parece gostar do óleo ungido de Deus." Eu gritei de dor, falando palavras sem sentido, enquanto tentava falar algo em meio à dor. O pastor falou novamente: "Ouçam, o demônio lutando sob o poder de nosso Senhor." Carlo não era um homem pequeno. Ele tinha cerca de 1,84 m e poderia facilmente ocupar todo o batente de uma porta. Enquanto os outros homens me seguravam, ele pulou em cima de mim. Nisso, Otávio e Dave usaram as mãos livres para segurar o pano de oração sobre minha boca. "Demônio, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você deixe essa criança," o pastor gritou. Eu já estava ofegante e o pano dificultava ainda mais a respiração. Naquele momento, o pastor pegou um copo contendo água benta e o despejou no meu rosto, encharcando o pano. Tornou-se impossível respirar nesse momento.
Meus pulmões queimaram e comecei a desmaiar. Ali, à beira de perder a consciência, o pano foi removido e pude finalmente respirar fundo. O pastor começou sua linguagem de oração. Isso significa que ele gritou algo sem sentido e afirmou que era o Espírito Santo falando através dele em línguas. Acho que na prática isso deveria assustar o demônio dentro de mim. Eu não tinha medo dessas bobagens e estava ciente de que não estava com nenhum demônio, mas fiquei com tanto medo vendo ele gritar que drenei minha bexiga e esvaziei meus intestinos. Uma maneira bonita de dizer que mijei e caguei nas calças. Deitado ali, com aqueles homens em cima de mim, gritando enquanto eu lutava para respirar, com aquele homem grande sentado em meu peito, comecei a gritar: "Não!" repetidamente, enquanto o pano era colocado de volta sobre minha boca e mais água benta era derramada sobre mim. Houve outro longo período em que não consegui respirar enquanto os homens gritavam. As luzes ficaram embaçadas e a igreja em volta de mim ficou escura. A dor e o sofrimento do momento desapareceram e eu fiquei agradavelmente inconsciente. O pastor Carlo não aceitou isso. Acordei com uma dor aguda no nariz enquanto ele me acordava. Não sei quanto tempo se passou, mas minhas narinas queimaram por causa da amônia e o resto do meu corpo doeu por causa da minha tentativa de escapar. Olhei para o pastor Carlo e seus olhos estavam arregalados. Eu não sabia se ele iria me matar ou me tirar dali. Louco é um eufemismo ao descrever aqueles olhos. Eles estavam simultaneamente vazios e cheios de raiva. "Diabo, eu ordeno que você saia em nome de Jesus!" o pastor gritou. Dave e Otávio soltaram meus ombros, assim como os homens que seguravam meus pés. O pastor levantou-se de cima de mim e eu fiquei lá, mal conseguindo me mover. Talvez fosse o brilho da luz ou apenas a exaustão de toda aquela situação, mas olhar para o pastor Carlo com a luz atrás de sua cabeça fez seus olhos parecerem mais escuros do que o normal. O mesmo poderia ser dito dos homens que o auxiliavam. Seus olhos, mesmo que apenas por um momento, pareciam escuros, afundados nas coisas. Enquanto eu tentava ficar de pé, o pastor colocou a mão em meu ombro e me perguntou de frente à multidão: "Como você se sente, filho?" Lutei para falar e finalmente disse: Me sinto como se tivesse sido atropelado por um caminhão." O pastor, com um ar de alegria imensa no rosto, gritou para a multidão: "Vocês ouviram isso, irmãos? O poder de nosso Senhor foi comparado a ser atropelado por um caminhão. Oh, glória!" Fui levado de volta para meus pais e fiquei ali sentado, com as calças ainda sujas e provavelmente fedendo pra caramba, enquanto ele continuava o sermão e, por fim, começou a impor as mãos sobre os enfermos. Quando o culto terminou, meus pais tentaram racionalizar o acontecimento, dizendo-me que eu tinha um espírito obscuro dentro de mim e que o pastor Carlo havia lutado contra isso em mim com o poder de Deus. Eu não discuti. Poderia ter chamado eles de malucos ou entrar em uma discussão sem fim. Mas, sinceramente, é tanto tempo ouvindo sobre religião que me cansei. Cansei de discutir por um longo tempo. Não briguei muito depois disso, confesso, mas porque praticamente todas as decisões que tomei depois desse acontecimento foram prefaciadas com a questão
de saber se isso levaria ou não a outro exorcismo. Minhas notas caíram, fiquei retraído e quieto. Meses se passaram, depois anos. Por fim, saí de casa e fui para a faculdade. E enquanto estava lá, comecei a fazer aconselhamento terapêutico. Meu terapeuta me disse que tenho transtorno de estresse pós-traumático. Minha resposta a isso foi bastante sarcástica. Sério? Não sabia se você não falasse, hein? Não fui mais à igreja, mas meus pais vão. Na semana passada, eles me contaram que meu pai havia ajudado o pastor Carlo em um exorcismo. Como já não morava mais com eles, só desliguei o telefone na cara dela. Eu não queria imaginar outra pessoa passando por esse tipo de tormento. Até hoje, não consigo ouvir um pregador gritando para uma multidão sem sentir um arrepio na espinha. O pior de tudo isso é que ainda acontece em todo o país isso e ninguém faz nada a respeito. Todo mundo fala sobre liberdade religiosa. Sinceramente, cada um faz o que quer. Mas nesse ponto, estou começando a pensar que as pessoas precisam, na verdade, se libertar da religião. Pois um detalhe, além do que vi nos olhos daquele pastor, foram as sombras demoníacas que estavam grudadas nele, ajudando-o a fazer cada ação que ele fazia comigo. Isso sim é o verdadeiro mal. Até a próxima. Obrigado.